Então, nós falamos, irmãos, sobre como achar a vontade de Deus. Na verdade, nós começamos a falar sobre isso. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para viver a vontade de Deus. Muitas pessoas estão vivendo a sua própria vontade. E isso é muito, muito ruim. Porque quando a gente vive a nossa vontade, a gente se responsabiliza por ela. E se responsabilizar pela nossa vontade é uma total falta de sabedoria. Porque nós não temos condições, a Bíblia diz, de acrescentar sequer 1 centímetro à nossa vida. Quanto mais conduzir a nossa vida sozinhos. Não faça isso, isso é pura tolice, isso vai terminar dando mal. E isso às vezes gera perdas, dores, né, falência, decepções. Então eu tenho aprendido a submeter a minha vida à vontade de Deus. Ontem eu li uma postagem que tinha uma oração, a oração de John Wesley. Irmãos, aquilo ali me tocou tanto, porque John Wesley, ele resumindo a oração de John Wesley, ele disse: Deus, que a tua vontade seja feita em minha vida, de qualquer maneira. Eu estou disponível para tudo aquilo que o Senhor quiser para mim. E nós temos que buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso vai nos guardar, irmãos, vai nos proteger. Eu comecei falando domingo passado sobre 2 extremos, 2 grupos de pessoas. 1 Coríntios 1:22 diz: enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Nós temos aqui um tipo de pessoa que seria aquelas pessoas que buscam mais as experiências sobrenaturais, e nós temos um segundo grupo de pessoas que são aquelas mais racionais, objetivas. É perigoso estar tanto no extremo quanto no outro. Nós precisamos equilibrar a nossa vida. Nós precisamos buscar experiências sobrenaturais, curas, milagres, visões, profecia, sobrenatural, mas também nós precisamos equilibrar isso com a palavra. E aí eu li um outro versículo, que foi Jesus corrigindo, aquelas pessoas que ele estava ensinando aqui sobre o equilíbrio. Mateus 22:29. Veja aí comigo. Errais não conhecendo as Escrituras, a palavra escrita, que seria o lado objetivo, nem o poder de Deus, que seria o lado sobrenatural. Então nós temos que ser um povo da palavra e um povo do sobrenatural. Se isso estiver equilibrado, nós não vamos cair em extremos, nós não vamos cair no engano, porque ser guiado apenas pelo sobrenatural, pelo lado subjetivo, pode ser que a gente caia no engano, no extremismo. Também, pessoas que são apenas apegadas à letra, sem o poder, essas pessoas podem secar, elas podem simplesmente definhar, porque há um equilíbrio entre o poder de Deus e as Escrituras. Então nós queremos, como igreja, o CCA, qual é o nosso desejo para cada membro aqui do CCA? Que a gente busque as Escrituras e busque o poder de Deus. Que a gente busque o poder de Deus baseado nas Escrituras. Amém? Nós queremos o lado sobrenatural, sim. Nós queremos milagres, nós queremos ver curas, nós queremos ser um povo de visões, nós queremos ser um povo dos dons espirituais, mas nós queremos ser um povo da palavra. Nós queremos estar firmados na palavra. E aí eu terminei ilustrando a vida como sendo uma navegação, tanto de um barco quanto de um avião. Nossa vida é como um barco que está tentando chegar no porto. Ou um avião que está tentando pousar, encontrar a pista e chegar ao aeroporto certo. Então eu comparei as luzes na navegação. Primeiro de um barco, ele navegando em alto mar, tudo escuro, mas o farol que está brilhando
lá na costa, emitindo aquele sinal luminoso, está indicando a direção para onde o navio deve ir. E quando ele vai se aproximando do cais, as luzes, balizas que se chama, ou boias, vão indicando o caminho por onde aquele navio vai até chegar ao porto e atraca ali. Se ele não segue aquele caminho, talvez ele vai encalhar, pode bater em algum recife, alguma pedra, pode bater talvez em outro navio, outro barco que estava ali afundado. Se ele segue as luzes, ele chega no seu destino. E falei sobre o avião. Coloque aí, por favor. Essa é uma foto de uma pista de um aeroporto. Luzes que sinalizam a direção onde aquele avião vai pousar seguro. As luzes alinhadas. Isso é importante. E hoje eu vou começar a falar de 3 luzes, 3 lâmpadas que, quando acesas e alinhadas, estão indicando provavelmente a vontade de Deus para as nossas vidas. Então imagine eu e você que nós estamos procurando a vontade de Deus como um avião que está buscando pousar com segurança. E nós precisamos de luzes que indiquem o caminho certo. Se essas luzes estiverem desconectadas, cada uma em uma direção, isso pode causar um desastre. Mas quando as luzes se alinham, isso mostra a vontade de Deus. Então vamos para a primeira luz. Hoje vamos falar de 3. Em uma outra oportunidade, falaremos de mais 4 luzes. Tá? Então no total, são 7 luzes, 7 lâmpadas, que quando acesas e apontando uma mesma direção, nos dará segurança de que aquilo que nós estamos decidindo, aquilo que nós estamos vivendo, seja a vontade de Deus para nós. Então, primeira lâmpada que se acende, e essa daqui é a primeira e em ordem mesmo, tá? Porque algumas pessoas não começam por essa. Por exemplo, tem gente que começa procurando uma profecia para tomar uma decisão. Tem gente que começa pedindo uma opinião de outra pessoa. E assim, isso não pode acontecer. Eu li um livro muitos anos atrás do fundador da Jocum. Ele escreveu, o Loren Cunningham, ele escreveu um livro chamado Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Eu nunca mais esqueci de uma frase que eu li nesse livro, que dizia o seguinte: quando Deus tem uma coisa importante, Ele fala diretamente comigo. Vamos repetir essa frase? Diga: quando Deus tem uma coisa importante, Ele fala diretamente comigo. Então Deus não é um Deus de mandar recado para poder falar contigo. Deus quer falar diretamente conosco. E o nome disso é convicção interior. Primeira lâmpada que nós temos, irmãos, que deve acender é a convicção interior. Alguém chama isso de testemunho do Espírito. Você e eu precisamos ser pessoas que vamos buscar uma convicção interior. Imagina que alguém chega para você e diz assim: Tiago, Deus está te dizendo para você se mudar e ir morar lá na África. Mas Tiago nunca ouviu Deus falando isso com ele. Ele nunca pensou em ir para a África. Ele nunca escutou o Espírito Santo falando diretamente a ele. Esse nome África talvez nunca veio à mente dele. Mas alguém vem com uma palavra profética, diz a ele, e ele vai tomar uma decisão em cima de uma palavra profética? Tem gente que vai, infelizmente. E sabe o que vai acontecer? Provavelmente essa pessoa se frustrará e ela vai colocar a culpa em quem? Em Deus e em quem mais? Em quem profetizou.
certo? Por quê? Porque ele não tinha convicção interior. Ele não tinha um testemunho do Espírito Santo no espírito dele. Deus fala conosco. Então, antes de qualquer outra luz, você precisa ter certeza interior sobre a vontade de Deus. Olhe para mim. Deus coloca essa responsabilidade sobre cada um de nós. Em Romanos capítulo 8 diz que nós somos filhos de Deus. E os que são filhos de Deus são o quê? Segundo Romanos 8. Não abra para você tentar lembrar comigo. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8 também diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O que é testificar? Dar testemunho, confirmar. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, então você pode ouvir a voz de Deus falando em seu interior. Para isso você tem que parar. Essa é a questão. Por que a gente quer buscar uma profecia antes de um testemunho interior? Antes de Deus falar conosco em nosso espírito? Porque é mais fácil. Não é mais fácil alguém vir aqui e dar uma palavra, uma profecia? Eu não parei para escutar Deus. Eu não tive talvez que fazer um retiro. Eu talvez não tive que jejuar, silenciar todas as vozes ao meu redor. É mais fácil ser guiado por uma palavra profética. Porém, é desastroso. Eu já vi muitas pessoas frustradas porque foram guiadas por profecia. Especialmente profecia de casamento. Nunca, escute aqui, eu afirmo categoricamente, Deus nunca vai dar uma profecia para alguém casar com outro. Nunca, irmãos. Profecia nunca é diretiva. A profecia exorta, consola e edifica. Profecias diretivas, faça isso, não faça aquilo, mude de emprego, venda uma casa. Nunca faça isso. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas são guiadas desta forma. Mas nós temos o Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo aqui? Então, se você tem o Espírito Santo, você deve ser guiado por Ele. Amém? Tem um livro do Kenneth Hagin, Cristiane falou essa semana, de um livro do Kenneth Hagin que ela ministrou na quarta-feira. E eu li praticamente todos os livros. Quando eu era novo convertido, eu li todos os livros do Kenneth Hagin. E tem um livro dele chamado Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Alguém aqui já leu esse livro? Como Ser Guiado? Como ser guiado pelo Espírito Santo. E é justamente sobre isso aqui. O Espírito Santo testificando em nosso espírito. Sabe aquela voz suave? Sabe aquela voz mansa e doce? Que às vezes a gente passa por cima. Não sei se você já teve essa experiência. Você está para tomar uma decisão. Você está ali, vivendo uma dúvida. Ou talvez você precisa de um conselho, de uma orientação. E vem uma voz muito suave ao teu coração, como uma brisa. Aí você diz assim, isso não é Deus falando não. E você passa por cima e vai em frente. E geralmente era Deus falando com você. Às vezes, irmãos, é no dia a dia. Dá uma melhorada aqui, por favor. Coloca um pouco mais de retorno e... que eu estou só ouvindo um eco aqui. Cristiane às vezes vive esse tipo de experiência no dia a dia. E digamos que ela está em dúvida com alguma coisa, ela perdeu alguma coisa, e aí ela pergunta ao Espírito Santo. E às vezes vem aquela voz tão suave assim, procura em tal lugar. E às vezes a gente passa por cima, irmãos. Às vezes o Espírito Santo está ali no dia a dia falando conosco.
Faça isso, haja assim. Liga para tal pessoa, ore por tal pessoa. E quantas vezes a gente não obedece? Por quê? Porque é tão suave, que a gente acaba desprezando. Então, essa primeira lâmpada, ela é muito importante. Não abra mão de primeiro ter uma convicção interior. Eu acho que ainda não está legal não. Dá uma melhorada aí, por favor. Deus coloca a responsabilidade sobre nós mesmos. Se você confundir a ordem das luzes, se você tentar, trocar, não, primeiro eu vou atrás de uma palavra profética, você pode entrar em confusão. Olha comigo o texto de Atos, coloca aí por favor, Atos 16, verso 10. Livro de Atos, capítulo 16, verso 10. Assim que Paulo teve a visão, então aqui nós temos algo sobrenatural. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Parece que Paulo foi guiado por uma visão, mas não é esse contexto. Concluindo, agora sim, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É o seguinte, Paulo estava tentando ir para um lugar. Depois você lê o capítulo 16, eu não vou poder aqui ler todo o capítulo, mas Paulo estava tentando ir para uma direção, para um lugar, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impediu. Como é que o Espírito de Deus impediu Paulo? Através de uma convicção. Deus começou falando com Paulo em seu interior. Uma voz muito suave, uma voz muito mansa. Foi assim que Paulo tentou ir para uma direção e não foi. Ok. Aí Paulo tem uma visão, ou seja, uma confirmação profética, e conclui que Deus estava chamando para ele ir para a Macedônia. Então, olha, irmãos, tudo começa com uma convicção interior. Deus tem que falar primeiro com você. Pastor, mas eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Para. Você precisa talvez fazer um retiro de 2 dias, 3 dias. Você precisa silenciar todas as vozes ao teu redor. Você precisa diminuir o seu nível de ansiedade. É fácil? Não, mas não é impossível. Então, tá para tomar uma decisão? Primeiro escuta o Espírito Santo falando ao teu coração. E aí, Paulo teve uma visão e concluiu que Deus queria que eles fossem para a Macedônia. Então, passe um período esperando em Deus, com um coração puro. Nesse momento de consagração, você tem que limpar seu coração, sondar seu coração, pede perdão ao Senhor, para que Ele mostre talvez algum pecado que esteja oculto, porque se tiver pecado oculto, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então, um coração puro, fervoroso, ali, buscando o Senhor. Senhor, fala ao meu coração, me dá convicção. Talvez você não tenha certeza absoluta. Veja, irmãos, é uma convicção interior, não é uma certeza de 100%. Talvez você não tenha essa certeza ainda, mas precisa-se ter alguma coisa. Eu vejo pessoas, às vezes, tomando decisões assim, e eu pergunto, e aí, Deus falou o que com você? E a pessoa diz, nada. Criatura, como é que tu estás decidindo uma coisa tão importante?
sem ouvir a voz de Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu vou mudar de emprego. Vamos dizer, né? Não estou lembrando de ninguém aqui especificamente, tá? Só exemplos. Eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade. A minha pergunta para você é: Deus já falou alguma coisa contigo? Não estou falando de um convite que você recebeu, uma proposta que você recebeu. Porque convites e propostas sempre vão surgir. Necessidades, irmãos, sempre vai ter. Não, pastor, é porque lá na Conchinchina está precisando de missionário. Sim, mas aqui, do outro lado da pista, também está precisando de missionário. Entendem? Não é uma necessidade, porque necessidade tem em todo lugar. É uma convicção. Talvez ainda não é tão forte, mas precisa ser gerado uma semente em nosso coração. Quantos estão entendendo aqui? Vamos orar. O som não está ajudando, então eu estou sentindo muita dificuldade ainda de ter liberdade no espírito em ministrar. Então eu quero pedir ajuda aí de quem puder me ajudar em oração, porque eu sei que isso pode ser decisivo para algumas pessoas aqui. Então vamos orar. Pai, eu oro para que a tua palavra flua sem impedimento, sem nenhum impedimento. Eu oro para que a tua palavra hoje possa ter liberdade, Senhor, em nossos corações. Eu oro, Espírito Santo, pessoas que estão aqui, Senhor, diante de dilemas, dúvidas, diante, Senhor, de decisões tão importantes, que não querem errar e que precisam de uma convicção interior. Então eu oro agora por essa convicção, assim como Paulo foi guiado pelo Espírito Santo, assim como Paulo foi impedido pelo Espírito do Senhor de seguir em frente em uma direção que não era aquilo que o Senhor tinha naquele momento. Eu oro, Deus, por pessoas aqui, que elas sejam sensíveis. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Põe a mão no seu coração. Você que está para tomar uma decisão, escute Deus te dizendo: não tome nenhuma decisão sem primeiro uma convicção. Fale com o Espírito Santo agora. Gaste agora alguns segundos. Senhor, gera, Pai, gera essa convicção, em nome de Jesus, amém. Segunda lâmpada, irmãos, as Escrituras. Este livro, hoje eu estava dando aula na Nova Criatura, e eu estava dizendo a eles: este livro aqui não é apenas para ser lido, é para ser praticado. Este livro não contém a palavra de Deus, esse livro é a palavra de Deus. Este livro é a nossa regra de fé e prática. Esse livro é uma bússola. Você sabe o que é uma bússola? Bússola é um instrumento de navegação, né? A bússola tem uma agulha que é magnetizada, imantada, e ela aponta sempre para o norte, né? Para o polo norte magnético. Então, onde você estiver, a bússola vai indicar o norte. Essa palavra é como uma bússola. Então, a segunda lâmpada são as Escrituras. Olha aqui, em hipótese nenhuma, Deus vai contradizer o que Ele já falou aqui. Nunca, 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 nunca. Diga nunca. Diga de novo, nunca. Isso tem que estar muito claro para nós, porque hoje tem pessoas que estão tomando decisões contrárias à Bíblia e dizendo que é Deus dirigindo. Então Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Pastor, Deus está me dizendo que é para eu me divorciar da minha esposa. Já começou errado, porque Deus odeia o divórcio. Então Deus não vai contradizer a palavra dele. Aí tem pessoas que chegam assim: Deus está dizendo que é para eu me divorciar da minha esposa e casar com aquela outra irmã ali que é mais espiritual do que a bruxa do 71 que eu casei.
Olha para mim. Deus nunca vai dizer isso. Está claro? Está claro, irmãos? Não, Deus está dizendo que é para eu esconder do meu patrão tal coisa. Deus nunca vai dizer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus é baseada em princípios. Deus fala da fidelidade no casamento. Deus fala que odeia o divórcio. Deus fala que devemos ser pessoas honestas, de palavra. Como é que Deus vai falar uma coisa contrária às Escrituras? E tem gente que, infelizmente, afirma isso e faz. Eu lembro que uma vez uma mulher, uma irmã da igreja, estava muito aperreada com o namoro do filho. Ela não queria aquele namoro e ela me procurou. Pastor, eu estou muito preocupada com meu filho. Eu não quero. Isso foi há uns quase 30 anos atrás, tá? Se eu não quero o namoro do meu filho, e ele está namorando com uma moça, e essa moça é envolvida com ocultismo, né? A família dela, não sei o que, tal e tal. Pastor, o senhor me ajuda? Diga o quê? Eu quero que o senhor ore para Deus matar essa moça. Só isso. Eu disse, irmã, quase que eu digo, né? Eu disse, irmã, eu não posso orar para Deus matar essa moça, porque Deus não tem esse princípio, né? Deus não vai matar ninguém para livrar, não. Eu posso orar para Deus afastar essa moça, aí é outra coisa. Para Deus colocar outra pessoa no caminho dela e outra pessoa no caminho dele, aí sim. Mas a vontade que eu tinha de dizer a ela, irmã, eu sou pastor, eu não sou adepto de voodoo, né? Que pega o bonequinho e espeta. Porque daqui a pouco vai ter a feitiçaria gospel. Daqui a pouco vai ter, né, gente orando totalmente contrário ao que a Bíblia diz, querendo que Deus faça o que elas querem que faça. Isso é feitiçaria, irmãos. Feitiçaria é você querer usar o poder, mesmo sendo o poder de Deus, para seu próprio benefício, contra os princípios de Deus. O nome disso é feitiçaria. Não faça isso. Isso é pecado diante de Deus. Então eu estou ilustrando aqui, porque nenhuma direção de Deus vai consistir em contradizer o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas eu gosto tanto dele, tanto dela, é tão bonitinho. Ah, é fofinho, é não sei o que, não sei o que. Sim, mas é servo de Deus, é crente. Não, pastor, mas vai se converter. Eu já conheço essa conversa. Eu já conheço esse argumento. A Bíblia já deixou claro, não vos ponhais em jugo desigual. Quer que eu traduza? Alguém precisa de tradução aqui? Não se coloque debaixo de um jugo desigual, nem de relacionamento, nem de sociedade. Ah, você vai fazer sociedade com alguém que não tem o temor do Senhor? A Bíblia já deixou claro. Você pode até fazer, mas é a tua responsabilidade, agora não é mais Deus. Então, o segundo passo consiste em você perguntar à Bíblia o que ela pensa a respeito desta decisão. Existem princípios gerais na Bíblia, por exemplo, essa de não adulterarás, não divorciarás, não trairás, não mentirás, não serás desonesto. Esses são princípios gerais, já está escrito. Porém, irmãos, eu vou dizer da minha experiência pessoal, tá? Eu creio que Deus pode falar comigo também de forma específica na sua palavra. Isso é uma experiência minha. Eu sei que tem pessoas que, tem uma linha aí teológica evangélica que não acredita dessa forma. Eu respeito, mas eu creio que Deus pode falar comigo nas Escrituras de forma específica.
E eu vou dar um exemplo meu com relação a Cristiane, certo? Isso é uma experiência minha. Eu não posso fazer uma doutrina sobre isso. Uma experiência pessoal, eu não posso fazer doutrina. O que eu posso dizer é que, de forma geral, as Escrituras vão guiar a nossa vida em todas as decisões, de forma geral. No meu caso, eu tenho sido guiado pelas Escrituras de forma específica. Primeiro exemplo, antes de Cristiane, primeiro exemplo foi a minha volta para Garanhuns. Eu tenho muitos exemplos, aqui a minha mente está fervilhando de exemplos, mas eu tenho que me concentrar, porque senão eu não consigo terminar a palavra. Eu estava pensando em voltar para Garanhuns. Eu tinha uma ligeira convicção, primeira luz, eu tinha uma ligeira convicção que era para eu voltar para Garanhuns. Mas eu estava resistindo. Por quê? Porque eu não queria voltar para Garanhuns. Eu morava em Brasília, eu queria continuar em Brasília. Eu e Cristiane ficamos noivos, e eu disse, olha Cristiane, eu acho que é para a gente voltar para Garanhuns. Ela está amarrada em nome de Jesus. Marcos, eu não volto mais para Garanhuns. Uma vez que a gente saiu de lá, voltar é retrocesso. Não. Cristiane, eu acho que Deus vai nos levar de volta para Garanhuns. E Cristiane sempre foi uma mulher muito compromissada com a palavra, né, e com a verdade, com a vontade de Deus. Aí ela disse assim, então vamos orar. Porque Deus vai gerar convicção em nosso coração. Nós começamos a orar. Estávamos orando e tal. E aí eu estava meditando em Miqueias. Abra aí para você ver. Quero mostrar de forma bem prática isso. Volto a repetir. Isso é uma experiência minha. Tá? Que eu não posso fazer uma doutrina em cima disso. Mas, quem sabe, você pode viver também algo assim. Miqueias, onde é Miqueias, gente? Tem gente que está no desespero aí, né? Pastor do céu, Miqueias sumiu da minha Bíblia. Acha Miqueias. Miqueias está entre Gênesis e Malaquias. Estou brincando. Mais para o final do Antigo Testamento. Quem não sabe onde está Miqueias, diga assim para essa pessoa: classe da nova criatura. Próximo domingo você pode ainda vir. Gente, vamos lá. Eu estava lendo Miqueias no meu tempo devocional. Eu estava lendo Miqueias de forma geral, certo? Estava lá no meu devocional, Miqueias capítulo 4, verso 9. Quando eu bati o olho nesse versículo, agora por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Porque eu estava muito confuso. Eu não conseguia, eu volto, eu não volto, é da vontade de Deus, não é? Muito confuso. Apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar à luz, e realmente eu estava me sentindo dessa forma. Sofre dores. Então Deus começou a dizer, olha, vai ser dolorosa a tua volta, sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade. Gente, volto a repetir, tá? Essa é a forma como Deus tem me guiado. Não estou transformando isso aqui em doutrina, tá? Mas eu e Cristiane temos, verso 10, né? Agora, verso 10. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairás da cidade. Nessa época eu morava em Brasília, e habitarás no campo. Garanhuns, que seria interior. Virás até Babilônia. Não é que Garanhuns é Babilônia, mas o contexto de Garanhuns para mim era Babilônia, certo? Para ninguém sair daqui dizendo que o pastor chamou Garanhuns de Babilônia, que eu sei que as mentes são muito férteis, tá? Virás até Babilônia, ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos.
Garanhuns era o meu lugar de prisões, de grilhões, de pecados. Quando eu saí de Garanhuns, eu saí com feridas, com pecados mesmo, escravizado por alguns pecados. E Deus estava me dizendo: eu vou te levar de volta para o teu antigo lugar de exílio, de prisão, e ali tu serás liberto da mão dos teus inimigos. Essa palavra até hoje está aqui, ó, palavra que o Senhor me deu em 1994 para voltar para Garanhuns. Então, Deus me guia com uma convicção interior, mas Deus me guia também através da sua palavra. O que eu estava pedindo era: Senhor, eu volto para Garanhuns ou não volto? Não era pecado, não era errado, né? Ficar em Brasília era tão certo ou tão cristão quanto voltar para Garanhuns, no ponto de vista certo ou errado. Nós tínhamos uma igreja lá, nós tínhamos a liderança, nós conversamos, que já é outra luz que eu vou falar lá na frente. Conversamos com a nossa liderança, recebemos um convite. Olha aí, eu poderia ter ficado com Cristiane por causa de um convite. Nós conversamos com uma pessoa que a gente amava e respeitava demais, pastora Ludmila Ferber. Conversamos com ela e Ludmila disse: Marquinhos, Cris, carioca, né? Marquinhos, Cris, fica aqui, a gente vai trabalhar juntos, a gente caminha juntos, daqui a pouco vocês vão ser ordenados pastores aqui, fica. Queridos, eu poderia ficar por um convite de Ludmila. Eu e Cristiane poderíamos ter decidido: vamos ficar em Brasília e vamos casar aqui. Mas nós queríamos saber a vontade específica de Deus. Entendem, irmãos? Eu sei que algumas pessoas não acreditam nisso, tá? Respeito, mas eu tenho vivido esta experiência. Quando eu fui para a Bolívia, quando eu voltei para Garanhuns, quando eu fui casar com Cristiane, eu era apaixonado por uma outra moça que era discípula de Cristiane, só que era a minha escolha. Essa moça era a minha escolha, né? Eu escolhi pela beleza, sei lá, pelas características físicas, eu escolhi aquela moça para eu casar com ela. Só que ela me fez sofrer muito. E aí, chega aquele momento que você diz assim: não, eu não sou capacho, eu vou tomar vergonha na cara, né? E vou buscar a Deus. Eu fui para Brasília, numa viagem para uma conferência, e encontrei com ela lá. Ela simplesmente me ignorou. Cristiano estava nessa viagem também. Ela me ignorou. E aí eu tomei vergonha na cara e disse: não, eu não vou ficar, como diz aqui o nordestinês, o pernambuquês, chalerando fulana. Não, Deus, você tem o melhor para mim, e eu não preciso ficar mendigando os sentimentos dessa moça. Senhor, eu quero... Aí Deus disse: agora sim, beleza, agora você chegou no ponto que eu queria. Porque eu disse: Senhor, eu quero a tua vontade. Porque eu estava fazendo a minha vontade. E aí eu fui orar. E um dia eu olhei para a Cristiane, a gente já tinha voltado de Brasília, já era o segundo semestre. Isso foi em 1992. Não, 1991. Um dia eu olhei para a Cristiane, aí eu senti aquela convicção bem leve em meu coração: tu vai casar com ela? E na hora eu disse: não. Eu estou sendo sincero. Ela também disse não, viu? Porque ela, quando Deus falou com ela, também disse não. Não, Senhor, não quero. Ele tem as pernas finas, ele tem o nariz grande. Eu disse: mas Senhor, Cristiane. E eu senti o Espírito Santo dizendo: Cristiane. Aí eu comecei a orar. Fui orar sobre Cristiane. E fui orando e tal. Resumindo, vamos lá, Ezequiel
17. Isso já era lá para o mês de novembro, certo? Já tinha passado vários meses. Eu estava orando. Eu já tinha conversado com o Cristiano nessa época. Ela também estava orando. A palavra que Deus deu a ela com relação a mim foi muito mais excelente, né? Porque Deus disse assim a ela: não desprezes, porque há bênção nele. Então, se foi Deus que falou, né? Deus falando ao meu respeito nesse nível. Mas vamos lá, senão eu só vou ficar nessas duas lâmpadas hoje. Estava orando, Senhor, não é, Deus, é aquela coisa. Já tinha uma convicção interior, porque eu já tinha escutado algo de Deus, Cristiane. E eu fui buscar realmente uma confirmação. Aí eu estava em Ezequiel 17, 22. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, do principal dos seus ramos cortarei o renovo, o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Esse cedro aqui era Cristiane. Mas até aqui não estava tão claro, né? Poxa, ela é uma árvore. Não é um pezinho de coentro qualquer não, viu? Um cedro. Se você não viu o que é um cedro, foi assim que Deus chamou Cristiane, um cedro. Saberão todas as árvores do campo, ou seja, todas as outras, que eu, o Senhor, abati a árvore alta. E a fulana lá era alta. Elevei a baixa. Sequei a árvore verde, que era a vistosa aos meus olhos, e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fez, e o fiz. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu quero esse cedro, Senhor. Queridos, eu vou parar nessa segunda lâmpada, tá? Porque eu não quero fazer uma coisa muito apressada e só porque eu tenho que cumprir aqui, né, um programa. Vamos ser, né, sensíveis, mas assim, essa tem sido a minha experiência, tá? Volto a dizer, eu não estou fazendo aqui uma doutrina de que Deus tem que te dar versículos específicos e tal, porque no Novo Testamento nós temos o testemunho do Espírito e nós temos a palavra de Deus de forma geral guiando. Cristiane era uma menina cristã, a outra também era. Então, se fosse pelo princípio de julgo desigual, eu não estaria errado. Por quê? Porque as duas eram cristãs, certo? Então, pelo princípio do julgo desigual, eu estava tomando uma decisão certa. Mas eu acredito em uma vontade específica para mim. Eu acredito que Deus tem um plano detalhado para mim. E eu quero viver esse plano detalhado. Agora, isso custa tempo de busca. Isso custa um tempo de parar para ouvir a voz de Deus. Olha esse versículo de Isaías, para a gente encerrar. Isaías 8, 28. 8, 20. À lei e ao testemunho. Se os dois não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. A lei e o testemunho representam isso aqui, ó. Esse manual de regra e fé e prática. Tudo que eu for decidir, a Bíblia tem que me guiar. Todas as minhas decisões, então a lei e ao testemunho. Se alguém não falar segundo a palavra escrita, não há luz nele, está dizendo aqui. Jamais verão a luz do alvorecer. Qualquer sentimento que não estiver de acordo ou em harmonia com as escrituras não vem de Deus. Então você tem que alinhar as duas luzes primeiras. O que eu senti
minha convicção interior se alinha com a Bíblia? Se alinha, então eu estou indo na direção certa. Não, o que eu senti não se alinha com a Bíblia. O exemplo, né, dessa pessoa, né? Eu vou me separar da minha esposa para casar com uma outra irmã. Se alinha com a Bíblia? Não. Então tua convicção não vem de Deus. Então eu estou alinhando as duas lâmpadas. Você acha que Deus pode orientar assim? Dessa forma que eu estou dizendo? Você acha que Deus pode, através da sua palavra, nos guiar? Sim, irmãos. Se você gastar tempo com Deus. Certo? Esse é o segredo. Sempre eu fui investir tempo com Deus. Teve um dia que eu estava com preguiça, eu vou terminar com isso. Um dia eu estava com preguiça, era meu aniversário, mas não estava querendo muito buscar naquele dia não. Eu disse, Senhor, fala comigo hoje, é meu aniversário, me dá um presente, me dá uma palavra. Mas eu não queria gastar tempo com Deus, aí eu fui no sorteio. Aí abri a Bíblia em Jeremias capítulo 17. Deus brincou comigo. Deus tem muito senso de humor. O nosso Deus, Ele gosta, né, às vezes de chamar a nossa atenção. Aí eu bati o dedo assim, aí estava Jeremias capítulo 17. Maldito o dia em que eu nasci. Sério, irmão, sério. Maldito o dia em que eu nasci. Maldito aquele que deu a notícia ao meu pai do meu nascimento. Eu olhei para Deus e ri. Eu disse, Senhor, o Senhor está brincando comigo, porque eu estava com preguiça de buscar o Senhor hoje. Aí o Senhor disse, toma vergonha e vai me buscar no dia do teu aniversário. Eu vou te dar uma palavra. Aí eu comecei, eu disse, pois agora eu vou do capítulo 1 de Jeremias. Já que eu estou em Jeremias, eu vou do capítulo 1 até os 50. Irmãos, quando eu cheguei em determinada parte aqui, pertinho do capítulo 17 também, o Senhor me disse, eu farei de ti o meu instrumento. Eu porei as minhas palavras na tua boca. Quando você falar, você será como a minha boca falando. Aí sim, eu disse, Deus falou comigo. Por quê? Porque eu decidi gastar tempo com a palavra dele. Amém, queridos? Então nós vamos encerrar e orar nesse momento. O pessoal que vai nos ajudar com a ceia do Senhor, pode vir aqui, já se posicionar. Fique em pé. Vamos orar pela primeira lâmpada agora. Cristiano pode subir. Vamos orar pela primeira lâmpada, tá? Convicção interior. Feche seus olhos agora. Pastor, eu não tenho convicção de nada. Eu não sei de nada, não estou conseguindo escutar nada. Ok. Então eu vou orar para que você saia daqui com a decisão de buscar o Senhor. Tá bom? É contigo. Essa parte é sua. Essa responsabilidade é sua. Ninguém pode ocupar esse lugar na sua vida. Ah, mas meu discipulador. Seu discipulador não é Deus. Seu líder de célula não é Deus. Seus pastores, nós não somos Deus. Você precisa ouvir o Senhor falando com você. Essa é a sua responsabilidade. Feche seus olhos. Se você não tem direção, convicção, se você não tem nada que o Espírito Santo está falando contigo, eu oro agora, Pai, para que o Senhor coloque em cada coração a decisão de sair daqui para buscar uma convicção. Eu oro, Senhor, por pessoas aqui que estão completamente sem direção. Não conseguem discernir entre a esquerda e a direita, a frente e atrás. Então eu oro para que essas pessoas, elas saiam aqui hoje por aquela porta com a decisão de que só vão parar quando escutarem
a voz do Senhor, gerando convicção em seus corações. Agora também eu oro por aqueles que já estão, Senhor, ouvindo algo da parte do Senhor. Eu oro, Senhor, por aquelas pessoas que já estão sendo guiadas de alguma forma. O Espírito Santo já está pondo em seus corações direções, convicções. Essa luz da convicção interior já está começando a acender, a brilhar. Então eu oro agora para que isso cresça. Põe a mão no seu coração. Você que já sente algo de Deus dirigindo você para uma decisão, para uma mudança, em qualquer área da sua vida, tá? Qualquer área da sua vida, você já sente Deus te dirigindo. Qual o curso que você deve fazer? Qual a faculdade? Qual a cidade? Qual o emprego? Qual a pessoa? Qual a mudança? Senhor, eu oro para que isso cresça nos corações. Nós declaramos aqui Romanos capítulo 8, verso 12. Os que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Os que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu oro para que essa convicção interior cresça. Cresça. Eu oro para que essa voz interior se torne mais forte. A tua palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então eu oro, Espírito Santo, para que você fale ao nosso espírito. Todas as outras vozes silenciem agora. Todo ruído exterior silencie. Eu oro agora para que nesse lugar secreto do coração, nesse jardim secreto, a voz do Espírito Santo cresça. Fale com ele agora, querido, querida, fale. Fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Diga: Espírito de Deus, que a tua voz cresça, que a tua voz se fortaleça. Espírito Santo, se essa direção, se essa voz, se essa convicção vem de ti, cresça cada vez mais. Diga a ele também corajosamente. E se não vem, Senhor, faz cessar, faz acabar, faz diminuir completamente. Fala, Espírito de Deus. Agora vamos orar pela segunda luz, pela segunda lâmpada. Vamos pedir agora que as Escrituras, que a palavra nos guie. Senhor, a tua palavra diz ela mesma, Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu oro para que os princípios dessa palavra guiem a nossa vida. Toda decisão que formos tomar seja baseado na palavra. Que nós tenhamos intimidade com a palavra. Que a gente, Senhor, não torça a palavra, não distorça nada para a nossa conveniência. Senhor, eu oro por um compromisso com a tua palavra. E se o Senhor quer guiar pessoas aqui, como o Senhor tem guiado a mim e a Cristiane, nas nossas experiências pessoais com a palavra, eu oro para que também pessoas aqui sejam guiadas pela palavra. Que elas sejam guiadas pela palavra. Que a palavra seja esse farol a brilhar na escuridão. Em nome de Jesus.